Hello, terceira série, tudo bem? Bom, vamos à nossa revisão dos capítulos 3 e 4, nossa parte gramatical. Vamos falar brevemente sobre alguns tópicos para que possamos relembrá-los. Bom, como em todos os capítulos, vocês têm algumas questões do Enem. E como nós já mencionamos, já conversamos sobre elas, enfim, eu prefiro comentar sobre a questão gramatical, né? Que vai cair na prova, então é preciso comentar sobre a parte gramatical. Bom, tivemos alguns textos, interpretações, mas vamos verificar aqui no capítulo 3 a parte gramatical que foi sobre o past tense. Está aqui, ó. Bom, tivemos algumas questões do past tense. Então, o que nós devemos lembrar com relação ao past tense? Eu vou abrir aqui o nosso quadro branco para poder explicar para vocês sobre a formação do past tense. Bom, basicamente, o past tense ele é um verbo que significa um passado simples de algo de uma ação que já aconteceu, que já terminou. Então, vamos aqui a uma frase bem simples com relação ao uso do past tense. Então, past tense, simple past tense, ele é formado de um sujeito, eu vou usar o I, um verbo no passado, vou usar o verbo, deixa eu ver, se esse é um verbo regular, né, no caso. Decide, vou usar ele no passado. E mais o complemento da frase. I decided to go to the party with you. Então, eu decidi ir para a festa com você. Aqui nós temos uma frase totalmente no passado, porque eu decidi ir para a festa com você. Então, não tem mais... Eu poderia ter colocado alguma marcação aqui temporal? Poderia ter utilizado yesterday, last week, por aí vai, tá? Mas é assim, normalmente é uma frase, é um verbo que a gente coloca normalmente aqui. Nesse caso, eu coloquei, acrescentei o de. Porém, temos as regras que já aprendemos com relação ao uso do simple past tense, né? Por exemplo, o verbo to try. To try. Quando ele se modifica para o passado, ele fica tried. Então, é uma outra questão. A gente tira o Y e coloca o IAD. Temos também a questão dos verbos irregulares, né? São os verbos regulares com algumas das suas regras de uso. Temos também os irregulares. Os irregulares são aqueles que são modificados totalmente. Por exemplo, o verbo to eat vira ate. O verbo to see vira saw. O verbo to write vira wrote. E por aí vai. Eles são modificados tanto na escrita quanto na pronúncia. Ok? Bom, vamos voltar aqui para a apostila para a gente pegar alguns exemplos. Aqui, nós tínhamos que completar com o tempo verbal adequado nas frases. Então, aqui, ó, nós temos a marcação temporal, que é o yesterday. Então, já indicando que é
que essa frase está no passado. Então, Francis left home yesterday, porque o verbo to leave é left, então é um verbo irregular. Aqui temos outro verbo irregular, que é o verbo to go, que fica went, o buy, que fica bought, o write, que fica wrote, tá? E assim sucessivamente. Aqui temos, ó, a year ago, um ano atrás, last week, semana passada, last month, mês passado. Então, todas essas frases aqui, elas vão para o simple past tense, que é o tempo verbal ou passado simples. Então, é basicamente essa a questão do simple past. Tá? Temos que saber também como conjugá-lo, né? Principalmente os verbos no passado que são bem modificados. Bom, deixa eu fazer uma observação aqui no number 7, porque nós temos o uso do I wish, tá? Que é um desejo, uma vontade. Então, my mother is not very patient. A minha mãe não é muito paciente. I wish, eu desejaria que ela entendesse nossos problemas. Então, como que eu colocarei esse verbo aqui? Nós colocaremos no passado. Por quê? Porque eu vou, por causa desse wish, o verbo que eu uso aqui depois fica no passado. Então, I wish she understood our problems. Tá? Deixa eu ver. O que mais? É isso, pessoal. Simple past é basicamente isso. Já no capítulo 4, tivemos sobre o perfect tense, the perfect tense. Tá? Seria o past tense e o past perfect. Vamos ver aqui alguns casos. Aqui, ó. Essa frase fica como? Deixa eu modificar a cor para chamar mais atenção. Aqui é uma pergunta. Então, para começar, aqui eu estou querendo saber se você alguma vez já comeu caviar. Esse ever significa alguma vez na vida. Então, eu vou colocar o have na frente. Have you ever eaten caviar? Por que eu coloquei isso? E aqui não está. Porque no present perfect, nós colocamos o verbo na frente, o have, tá? Ou has, se for he, she, it, o sujeito. E como nós temos esse ever, já dá a entender que é o present perfect, para você saber que alguma vez na vida você já comeu, você já fez. E o verbo to eat fica no past participle, no particípio passado. Temos que saber o particípio passado do verbo to eat. Como é uma pergunta, o have vem na frente. Ok? Outra indicação que nós temos o present perfect, esse just aqui. Então, she has just arrived in from... Ai, aqui apagou. Vou anotar aqui do lado, olha. She has just arrived from France. Tá? Então, aqui nós temos o sujeito, o has, porque é a estrutura do present perfect, e aqui temos o she, então has, aí vem o just, e depois o verbo no particípio passado, que no caso é o arrived from France. Isso indica que eu tenho um present perfect, por causa desse just. São palavras que chamam atenção quanto ao uso do present perfect. Outro exemplo, aqui na múltipla escolha. Temos o since, o uso do since, que também indica present perfect. Então, aqui é o pourri. Bom, então, lived é passado,
Will live é futuro, lives é presente, o live não cabe porque é he, então só pode ser o has lived, porque ele mora na Alemanha desde 1998. Então, Paul has lived. Aqui temos outro since. Things. O since também indica o present perfect. Então, aqui, ó, as coisas, elas mudaram bastante desde outubro. Então, aqui nós já está errado porque a ordem não é essa. Are changing. Aqui é o presente contínuo, o present continuous. Aqui é o simple present. Aqui é o present perfect. Opa, só que aqui nós temos um plural. Atenção, então vai ser o have changed, tá? Outro aqui, vamos ver. Aqui é o past. Vamos ver se é o past perfect ou present perfect. Ó, aqui temos uma ação que acabou quando outra já tinha acabado. Né? Temos o when aqui. Então, ó, Paul. Tá, vamos ver se vai ser o present ou vai ser o present perfect ou o past perfect. When they, tananã, in, come in. Então, aqui a gente tem que já ir eliminando as outras. Ó. Então, aqui vai ser passado, porque aqui vem uma ação antes e aqui a outra no passado. Então, aqui o come vai ser came. Então, aqui já ou é a letra B, ou a letra A, ou a letra E. Beleza. Eu não posso ter passado e passado aqui. Então, essa aqui já também não é. Então, só pode ser a letra E. Porque aqui, ó, aqui é present perfect, aqui é past perfect. Então, Paul had finished half the work when they came in. Tá? Então, temos que observar os usos dos tempos. Se é o present perfect ou se é o past perfect. O present perfect, nós temos uma ação que começou no passado, mas o tempo não é marcado, né? No passado, quando aconteceu, quando acabou. E o past perfect é uma ação que começou no passado, quando outra ação já tinha acontecido. Então, esses exercícios aqui são basicamente sobre estes usos, ok? Analisando frase por frase, vocês têm que ver os indícios. Se tem o since, se tem o for, se tem o ever, se tem o just, se tem duas ações no passado, uma que aconteceu depois que outra já tinha acontecido. Então, tudo isso vocês têm que analisar para vocês irem descartando as possibilidades. Outra questão, o drink aqui, por exemplo, é um verbo irregular. Como que ele fica no particípio passado? Qual a formação desses tempos do present perfect e do past perfect? Então, tem indícios errados aqui. Então, vocês vão eliminando. E assim vocês vão conseguindo resolver as questões, ok? Então, era basicamente sobre isso, pessoal, sobre esses tempos verbais aqui, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato. And see you next class. See you next video, and bye-bye.